Oi, Ruth, Oi, tudo bem? tudo bem? Muito calor? Muito calor. Agora sim, nós estamos no verão. Verãozaço. É, Eu estava agora aqui lendo, está Ruth, 31 graus. aqui está também 31 graus. Eu estava lendo, Ruth, sobre o verão da Itália, que tá uma coisa assim que parece que há muitos anos que não se tinha atingido um calor tão grande, né? Na Europa É, realmente, tem lugares horríveis, inclusive com mortes. pois é. Pessoas idosas que morrem por causa de Na complicações do verdade, calor. lá é mais quente que aqui? Como é que é essa... Não, Não? não. Mas tem lá, já não é a primeira vez, que tem essas épocas assim de verão que tem um calor tremendo. Mas esse ano até em Londres teve 27, 28 graus em Londres. E o Não, mas problema eu é que nem li aqui. que estava 46 graus na Itália. Sim, mas não é em toda a Itália, em Não, eu sei determinados que não é em toda a lugares, né? Itália, mas é uma Determinados temperatura lugares. bem maior do que aqui, né? Muito, que aqui acho que não, em lugar nenhum, nem em Ilhata não fez É, 46 graus. Mas não é a primeira vez, não. De vez em quando acontece isso em outros países também europeus, teve também lugares. E na China teve lugares com 50 graus. nossa, Esse ano, realmente, o né? calor não está Não tá fácil. fácil, né, Ruth? Tá E o fácil. calor das ruas, Ruth, como é que tá? Bom, minha filha, agora, esses últimos 4 dias, vai terminar hoje à noite essa caminhada que o Povarel está fazendo desde a planície até Jerusalém a pé. É, Milhares e milhares de pessoas. Hoje já é o último dia, quer dizer, eles vão chegar em Jerusalém à noitinha, e a maior parte do tempo que eles estavam mais na planície, que não era subida, eles estavam andando por estradas internas, que são dos kibbutzim, onde tem muita agricultura e tem aquelas estradas para os tratores, né? Aquela maquinária toda. Então, eles estavam andando por ali, não precisava usar a estrada. Mas agora, que já está na subida, eles estão usando a estrada principal, que é a número 1, a estrada Tel Aviv-Jerusalém, de modo que essa estrada tem 3 ou 4 pistas, eles estão usando 3 e está deixando uma pista só para carros, ônibus. Então, o trânsito está muito lento, porque é. eles têm uma pista só e dizem que está tudo muito organizado. Muita gente, milhares de pessoas. Você depois entra na Já internet, vi, se já vi você, várias fotos. pois é, se puder projetar para o pessoal de fora ver, Aham. assim, aquela parece Aquele uma mar de gente, né? serpente É, quilométrica, é, né? é, Muito, é. muito impressionante. Famílias também inteiras, viu? Famílias, mulheres carregando as crianças assim, com um tipo de mochila, né? Que a Uhum. criança fica Tudo sentada nas isso, né, costas. Ruth? Que Com sacrifício esse é esse? calor, Meu Deus. e eles param para almoço, os kibbutzim, ou mesmo os chuvim das redondezas, que já estava marcado, preparam para eles local para descanso, comida, né? Uhum. Trazem comida, bebida, e para dormir também. Então, é muito bem organizado e é realmente mais protesto do que isso, é impossível. E É hoje verdade. eles vão chegar e vão estacionar, né, em frente à Knesset e ao prédio do Supremo Tribunal, e vão fazer uma corrente humana em volta desses prédios para amanhã, porque amanhã É o vai dia. ser a discussão
da tal da lei, que vai ser votada na segunda-feira. Então, é uma coisa terrível. É. Você acha que, eu sei que você não adivinha, mas você acha que isso vai ter peso, essa manifestação? Claro que vai ter peso, e teve muito peso, porque ontem o ministro da Defesa, que desde aquela outra vez que ele se manifestou sem autorização do Netanyahu, e o Netanyahu demitiu sem mais nem menos, a não ser que fosse aquela manifestação popular imensa e ele teve que engolir o ministro de volta, ele falou muito seriamente que ele teve um encontro, ele, o chefe do Estado-Maior e os chefes do Shabak e do Mossad, e disseram que a situação está negra em matéria de segurança. Se realmente esses 1.000 e tanto pilotos que já escreveram uma carta dizendo que, se na segunda-feira essa lei da razoabilidade for aprovada, nos termos que ela está hoje, a não ser que eles modifiquem os termos da lei, que entre em vigor a demissão deles. Que isso é uma situação perigosíssima para o É. país. E, fora isso, não é só o Exército, não é só a Força Aérea, o mesmo está acontecendo nas outras unidades militares e os números são fantásticos. De modo que, e hoje também foi entregue uma carta de ex-chefes de todos esses cargos que eu falei, não os que estão hoje em dia em atuação, mas eles que escreveram que o Netanyahu tem que dar uma paradinha para pensar e ver a responsabilidade que ele está assumindo. Que, no final das contas, o responsável É ele. único será ele, porque os chefes militares, eles podem dar a opinião deles, eles podem trazer sugestões, mas eles não podem decidir, eles não podem tomar uma atitude e resolver o que vai fazer. Quem toma essa atitude é o primeiro-ministro. De E, modo que está uma situação realmente muito desagradável, para dizer em palavras brandas, e desagradável. finalmente o Biden convidou, diz que convidou ele, né, para... Essa história, minha filha, é um caso sério, que o Biden convidou o presidente. O presidente Herzog discursou perante o Congresso durante 40 minutos. 30 vezes todos os deputados e senadores se levantaram, batendo palmas, interrompendo o discurso dele. Em 40 minutos, 30 vezes eles fizeram isso. Quer dizer, mais do que demonstrar apoio a Israel. E todos eles disseram, eles têm problema com Netanyahu, não com Israel e nem com o povo de Israel. E na véspera do discurso, o Biden telefonou para o Netanyahu, porque esse tempo todo nem no telefone eles não se falaram. Mas então, em razão da visita do Herzog, ele quis demonstrar uma ação de cordialidade e telefonou para ele. E combinaram que, em setembro, na abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU, eles vão se encontrar em Nova York, que é a sede da Assembleia da ONU. Zé, ele
convite para ir a Washington para sentar com ele na sala, como é que chama-se, cor de violeta, que é a sala que ele recebe os convidados importantes. Ainda esse convite ainda não chegou. Hum. Por enquanto, Porque é um encontro às margens da Assembleia Geral da ONU. eu até pensei que, de repente, poderia ajudar de alguma maneira, né? O presidente Né? americano, conversar com ele, quem sabe, né? Ele já conversou antes, né? Disse, e ele continuou dizendo o que pensa. E já tiveram aqui também enviados dele para tentar convencer o governo que a atitude deles com essa blitz de legislação que é antidemocrática, sem sombra de nenhuma dúvida, mas Nada a aconteceu. esperança é que até segunda-feira alguma coisa aconteça. Você tinha dito Inclusive, todos que, esses. você tinha dito que com esse negócio da saúde dele, que ele tinha ganhado aí 2 meses aí para poder adiar essa votação, Sim, é uma chance para ele, mas mas acontece que ele está muito bem de saúde. Também esse problema de saúde foi outro escândalo. Como se diz, como se Israel descobrisse agora que tem marca-passo. O mundo todo não sabe que existe marca-passo, descobriram aqui. Foi tão ridículo tudo é, isso, tá entendendo? é. E está sendo discutido até hoje, porque existe uma lei que foi, inclusive, legislada na época que como é que chama? Daqui a pouco vou lembrar. Foi o primeiro-ministro que até foi preso por suborno. Não foi o Homer. Homer, exatamente. Foi na época do governo do Homer que foi legislada essa lei de que a saúde, né, é um problema muito íntimo, particular de todo ser humano, qualquer cidadão, menos do primeiro-ministro, Claro. porque o Homer, né, já tinha passado como político, etc., os desastres que aconteceram, problemas de saúde gravíssimos, como foi com Begin e com Sharon, Uhum. que não se usou essa lei. Então, aconteceram coisas de que, durante mais de um ano, o Begin estava com um estado psiquiátrico de depressão gravíssima e continuava dirigindo um país. Desde lá, então, existe uma lei que o estado de saúde do primeiro-ministro não é uma coisa que é segredo de Estado. Não precisa anunciar a, a nação. Agora, o governo todo tem que saber, os deputados têm que saber, eles têm que receber um atestado, escrito pelos médicos que examinaram qual é o estado dele, se ele está em condições de governar um país. Porque já houve vários problemas assim. Houve problema também, por exemplo, com Yitzhak Rabin, que na véspera da Guerra dos 6 Dias, ele teve também uma crise de depressão e, de repente, 24 horas, ele sumiu, primeiro-ministro. É. Quer dizer, todas essas coisas levaram, naquela época, a Knesset e a iniciativa do Homer a ver que isso é uma coisa muito difícil. Uhum. Geralmente, os primeiros ministros não são pessoas jovens, e quando você vai à eleição, você não tem que apresentar Um um atestado. atestado médico de saúde perfeito, e também pode estar muito bem e, de repente, morrer.
É, lógico. Qualquer qualquer um pode acontecer. É, Muito mais pessoas que são sujeitas a uma vida intensa, pensa. É, como é aqui o primeiro-ministro, e de muita tensão claro. por causa dos perigos, do risco É, permanente que existe nesse país. De modo que aconteceu. E você vê o Xarol também teve é. Um um, AVC e um fica em estado AVC, vegetativo. né? E no fim ainda ficou quase 2 anos É, em coma, mas já tinha sido demitido, já estava demitido do cargo, mas levou é, muito tempo até se vir a público a verdade a respeito da situação dele. Entendeu? De modo é. que agora não. Então, os médicos, segundo a lei, eles estão liberados para Informar. não para revelar o segredo médico, Uhum. porque o governo tem que saber. É, Mas o que ele está querendo o que estão pedindo. Ontem, o ministro da Defesa pediu congela até o final das férias de verão da Knesset e vamos depois retomar a discussão. Mas para onde está? Que é para, durante esse tempo, então, retoma as conversações que já tinham sido iniciadas na casa do presidente e ver se consegue encontrar um modus saída. vivendi. Um modus vivendi, porque você pode mudar. Ninguém está contra que não deve fazer, que não pode fazer modificações, mas simplesmente num ritmo mais lento e num tipo de conversa ampla, ampla, É. de modo que E o a que que os situação. e o que que os jornalistas, os analistas acham que vai eles falam na televisão, nos jornais, qual é a o que que pode acontecer? Qual é a tendência? Eles, há uma divisão muito grande. Os que são pró-Bibi dizem que não vai acontecer nada, porque tudo isso é um exagero, que essas leis não são assim e não são assado, e ele está com as mãos fortes e com apoio de 64 deputados na Knesset, não sei o que, não sei o que. Os que são anti-Bibi dizem exatamente o contrário. Agora, o problema é que agora a gente está ouvindo dos militares e de todos esses ex-chefes de tudo que é ligado à segurança do país, que nunca tiveram nenhuma projeção política, você nunca soube qual era a linha política de nenhum deles, e nem agora eles estão fora da, da atividade. Você também não sabe, com exceção dos que optaram de entrar na política, como o Eisenhower, que ele entrou, candidato também agora a deputado nas próximas eleições. Então, eles dizem exatamente o contrário. Eles dizem que a situação é muito perigosa e essa semana houve outra vez um ataque israelense à Síria e houve outra vez um desencontro na fronteira com o Líbano. Uhum. Houve 2 ou 3 ataques terroristas essa Em Jenin, semana, né? Em Jenin não, na Samaria. é, e em Jerusalém também. Em Jerusalém também? É, de modo que você não vê paz em nenhum sentido.
É. entendeu? Não vê paz em nenhum sentido. E só se escuta a mesma frase. É que na semana que vem nós estaremos em Tisha B'Av, e Tisha B'Av, o que você... Qual é o significado? É a, a, a derrota, não, a queda A queda, do destruição, segundo tempo. templo. Então, eles dizem o que eles estão querendo agora, no próximo Tisha B'Av, a queda do terceiro templo. Não é assim uma situação que Confortável. você possa realmente saber exatamente o que passa, porque na quinta-feira o Netanyahu fez uma declaração pública, né, na televisão, no horário nobre, todos os canais, todas as emissoras de rádio, todo mundo falou, e ele disse que nada disso, essa lei da razoabilidade, não é o que a gente fala. E, no entanto, vem outros, e tem pelo menos 1.000 entre advogados, juristas de todas as épocas, de todos os graus, que dizem que não, absolutamente, que do momento que essa lei for aprovada, é uma assinatura que você entrou numa ditadura, porque tem pelo menos 700 cargos públicos que vão deixar de ser, como se diz, garantidos pela democracia. A qualquer momento e a qualquer hora, os deputados ou os ministros, que são os responsáveis por esses cargos, ou o primeiro-ministro, pode demitir todo mundo e trazer e nomear pessoas que absolutamente não têm nenhuma compatibilidade com o cargo que ele vai assumir. Por isso, entre essas, é que, por exemplo, os médicos, todos os médicos, a, a, a Organização Médica de Israel entrou também nesse protesto, teve greve de 2 horas, não fizeram greve geral, só em hospitais, mas de 2 horas, mas fizeram passeatas, demonstrações, estão participando também dessa caminhada Uhum. para Jerusalém, e todos eles já apareceram, disseram que se amanhã, segunda-feira, depois que essa lei for aprovada, todos os diretores de hospitais, diretores de clínicas, Podem de ser todos os mandadas serviços, embora, vão ser cargos nomeados. Os vão cargos ser que hoje em cargos dia nomeados. são, Não são vai, ocupados por profissionais da área podem ser, eles podem ser manipulados, ou seja, o podem governo ser manipulados, não isso é uma precisa. ditadura, com certeza, isso é uma ditadura. Então, eu disse, o que é isso? É, Então, os médicos entraram também nessa, é lógico. todos os serviços médicos. Ruth, é É uma um situação problema real, difícil. é um problema muito sério, está entendendo? Porque se você tem um diretor-geral, mancal, né, como se diz, o diretor-geral, tem o diretor do hospital e tem o diretor-geral, que é o que faz a parte administrativa própria, né? Se ele não tiver nenhuma, nenhum preparo acadêmico para lidar com a administração hospitalar, é uma tragédia. É. Como está sendo a tragédia esses ministros aí que
que ele Exato, colocou e que não estão exato. fazendo o que tem que Como fazer, né? teve agora, né, essa semana, o ministro no Ministério da, da Justiça. Quer dizer, não é o ministro, é o segundo ministro no mesmo ministério, o tal do Amsalem, que vai à Knesset e diz 10 vezes a mesma coisa, que a pessoa mais perigosa para o país é a procuradora-geral da Justiça do governo, a assessora jurídica governamental, que ela é perigo, perigo para a segurança do país. Nossa, Então, onde é que nós estamos? complicado isso, né? E o Netanyahu não disse uma palavra, o Likud todo não disse uma palavra, ninguém protestou. Ele falou isso na Knesset, e hoje, desde então, tem quase uma semana, nós todos os dias estamos ouvindo isso, porque eles tocam, Repetem, tocam, repetem, repetem. porque é um absurdo, onde é que já se viu uma coisa dessa? É, realmente é. Ela é o quê? Ela tá acima dele, né? Claro. É, E fora isso, o que tem acontecido, por exemplo, com esse camarada, porque ele tem muito, ele não tem prestígio político porque ele é uma pessoa inteligente, preparada, não. Ele é um mácher, o que eles chamam aqui mácher. É isso. um camarada que faz votos. Ele, dentro do Likud, dentro do partido do Likud, que tem a, a, a Assembleia dos que são né, que se diz que são Haverim do Likud, eles são membros Uhum. do Likud, eles pagam uma mensalidade, eles têm direito a votar, eles que votam quem vai ser os candidatos à candidatura para deputado. Então, ele tem a intenção de fazer votos. Ele é um camarada que cata votos. Esse é o grande prestígio dele. Não, Só. é. E esse camarada, hoje em dia, ele é ministro parcial no Ministério Ele da é um Justiça. co-ministro. Ele é um co-ministro. E esse camarada vem para a Knesset e diz a Procuradora é um perigo. que ela é a pessoa mais perigosa para o país. Nossa, deve E ser. nem o ministro da Justiça não disse nada, o primeiro-ministro não disse nada, ninguém disse nada. É. Aí vê, ele é apaixonado por ela e ela não deu bola para E ele. ela não deu, E aí ele ficou assim, ficou com raivinha. Isso pode ter acontecido. de modo Gente, que nós tivemos é, assim uma semana brilhante. imagino. É, aqui nós tivemos protestos, né, em Tel Aviv, assim como em todo o resto do país. Horrível. Foi bem Cada dia tem na. mais. É, é. Cada dia tem mais. E você vê agora, são 4 dias que está durando essa subida. O que isso movimentou de pessoas no país inteiro. E fora, e junto, está acontecendo o resto. É, Terça-feira teve aqui na a Terra. greve, É, e na quinta-feira teve outra vez foi. em Tel Aviv, uma coisa incrível. Sábado vai ser a mesma coisa. Você viu que mudaram o nome dali da praça ali? Da praça não, é entre a Kaplan e a Menachem Begin, agora virou Praça da Cap, Democracia. Praça Democracia, Mudaram Kaplan, o era é Kaplan, né? Kaplan, é. É, Mudaram o nome dali daquele é, aquele point ali. Eu vi já é. a placa.
Pois é, Seria uma iniciativa muito justa, né? Porque realmente lógico, ali claro. virou realmente um ponto de E com isso, todo o resto que, que é importante na vida do país, fica em isso segundo plano. terceiro, quarto, nem segundo plano. Eu estou Nada. vendo, Ruth, eu estou vendo que cada vez que eu vou ao supermercado, minhas compras ficam mais caras. Caríssimo tudo. Caríssimo. Agora, o problema de leite, quer dizer, o Ministério da Agricultura não deixa, não diminui, digamos, os impostos que os produtores de leite têm que pagar ao governo, mas diminui o imposto para a Polônia, por exemplo, que quer vender leite que vai sair mais barato do que o produtor daqui. Você já viu uma coisa dessa? É, não tem sentido. Não tem Então, vai sentido. ter leite do exterior, que aqui está sobrando vaca É, dando leite, que absurdo. entendeu? Então, e hoje em dia há falta de leite, porque para os produtores não vale a pena É, produzir, porque eles não ganham. Agora, então, é. vão importar leite da Polônia, Acho outro país democrático, né, que Israel tem interesse em ótimas manter, relações. melhorar as relações com a É. Polônia, né? De modo Você que, falou nisso e eu me lembrei de uma coisa que eu ia te perguntar e eu esqueci. Era relacionado. Ai, Ruth, o quê? não sei, não Ah, lembro. você esqueceu o que você queria É, perguntar? porque quando você falou do Acontece. negócio do leite, eu me lembrei alguma coisa em relação a alimentos, mas eu não me lembro mais o que que é. Ah, Daqui a pouco daqui a você pouco lê. vem. É. De modo que, é, quando a gente começa a falar, perde a vontade. Perde a Ah, vontade de... me lembrei. Não tem a ver com os alimentos, mas tem a ver. Eu li sobre como teve uma queda no número de imigração para Israel, Claro, em nível mundial. Então, mundial. Europa, América do Sul, Ótimo, foi uma queda de 30%, 40%, uma ótimo. diferença absurda. E Absurda. isso por quê? Eu não sei quem, um dos ministros, eu não sei qual se tem a ver, disse que não tem nada a ver com relação ao governo. Ah, não. Não, É de acordo com a temperatura. é, A temperatura está influenciando, está é. quente. Aí eu te pergunto, Ruth, realmente, né? Eu fiz aliar em 2021, né? E hoje eu acho que a pessoa que pretende fazer aliar, ela tem que pensar muito em muitas coisas, Logicamente. em muitas coisas. Logicamente. Custo de vida Escuta, o altíssimo, mundo hoje em dia ficou muito pequeno. é, Você acabou de dar um espirro aqui, no mundo inteiro já sabe que você espirrou. Não só sabe, como viu você dar o espirro. Entendeu? Não tem mais nada que você possa esconder. Não tem mais nada, porque você pode dizer, eu não é assim, é muito pelo contrário, e vem mil pessoas que vão te provar por A mais B que sim é. De modo que as pessoas veem não, e estão acontecendo coisas, porque isso tem base também no relacionamento de Israel com a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o New York Times, não tem um dia que não tenha um artigo sobre o que está acontecendo em Israel, como se Israel fosse o país mais importante do mundo. é, De modo que o que você quer? Que um país, que ministros vão visitar um determinado país, com o qual eles têm relações diplomáticas, para uma determinada assembleia, reunião de uma organização, e nenhuma pessoa do governo recebe esse ministro de Israel. é, Ninguém. terrível, né? E todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. É, Logicamente, se você
vê que o preço da alimentação sobe a cada dia, o preço da moradia. Você vai vir para cá, você vai morar no hotel, alguém vai te dar hotel, você tem Não, que e fora ou que comprar ou sempre alugar. e fora também que Israel sempre foi visto como um país democrático. Por exemplo, eu, Exato, eu que morava no Brasil, né? Eu saí numa época em que, para mim, a democracia estava, na minha opinião, entendendo. não estava correndo risco. E fora que eu estava muito insatisfeita no quesito política, no tudo, né? Aí eu penso, poxa, eu vou para Israel, que é um país democrático, onde as leis, onde o povo é respeitado, onde eu vou ter uma qualidade de vida, né? A gente pensa nisso tudo. Lógico. Agora, a pessoa vê que estão tentando impor aí, né? Não só não só a questão da ditadura, como a questão da extrema-direita, a questão dos ortodoxos, de querer Minha obrigar as filha, e pessoas o a. problema agora do direito da mulher, nós vamos voltar a Pois é, 200 anos pois atrás? é, pois é, pois é, Segundo eles, agora nós vamos voltar a 200 anos pois atrás. é. Nunca, Em nunca matéria, a gente poderia inclusive, imaginar uma já coisa dessas. é. Agora, o rabinato, quer dizer, o tribunal rabínico, agora, por exemplo, vai resolver o problema de pensão para as crianças em caso dos pais se separarem, né? Só procurava o tribunal rabínico os religiosos ortodoxos. Para isso, tem um tribunal de família Aham, normal. Não, agora não. Só o tribunal religioso é que vai resolver esse imagina, problema. Você imagina. já Imagina viu? como é que vai ser bem. Quando a maioria, a É, grande maioria, quem vem para cá, a grande, não são os religiosos, são pessoas é, livres e liberais que procuram um país democrático, é, com leis, com direitos. é. E aí, de repente, as Muda tudo. mulheres vão perder todos os Todos os direitos direitos, claro. adquiridos nesses anos. Não, não, É não uma dá, coisa né? impressionante, viu? Não dá para entender. Logicamente que uma pessoa que vem com um tipo de idealismo, ele vai pensar 10 vezes agora e É. não vir. Não Não, só é, essa queda no número de, não é a hora. de aliar já mostra que Claro, não é, todo não, mundo sabe, o problema é esse, o é, mundo agora é muito pequeno. é, Todo mundo sabe o que está acontecendo a cada momento, de modo que as pessoas vão fazer as suas contas e vão achar que, por enquanto, não é a vale a hora. pena. E É uma não pena, vale a pena. não vale a pena e é uma pena. É uma Ruth, pena. vamos falar de uma coisa boa que eu li também, da judoca. As judocas, as meninas, são impressionantes. Mas teve uma aí que arrasou, né? As meninas estão impressionantes. As, Esse torneio foi torneio da onde? esse último foi no Japão. É, isso mesmo. Elas estão fabulosas, as meninas. Aquele jogo de. Aliás, em grande parte dos esportes. Agora, inclusive também não eu falei semana passada, a ginástica Aham. artística também, ganharam medalha de Não, ouro, você falou do jogo de basquete que ia ter. Como é que jogo foi? de basquete também. Não, mas esse não foi feminino, foi jogo de Ah, basquete entre o campeonato europeu. Não, mas Israel perdeu. perdão. Então, abafa, abafa. Israel perdeu o jogo. Uns 10 pontos de É. diferença. Não, não se pode ganhar tudo, né, Ruth? De modo que não foi. Mas é Mas interessante, eu né? acredito. É Eu, ac- interessante que
Bom, não é de se, não é tão interessante assim. Eu falei assim, porque aqui, porque tantas mulheres se destacam no judô aqui, né? Mas deve ser também por causa do treinamento, também que recebe durante o período do exército, também tem isso. Não, elas não recebem treinamento no Exército. Quer Não, dizer, eu sei que não, mas você começa bastante cedo, ah, né? Aliás, quase todos esses esportes que é, são individuais, você falei besteira, começa a falei praticar muito besteira. cedo. É, E elas, quando chegam na idade de servir o mas é Exército, elas têm uma condição bastante especial. especial, para elas não perderem o que elas precisam fazer treinamentos diários, Aham, de modo que elas nem vão para unidades onde elas podem, estão sujeitas a quedas, aham, a tipo de injúrias ósseas ou uhum, musculares, entendeu? Para evitar de se perder o futuro é, campeão. é. De modo que elas têm, todo mundo, meninos, meninas, tanto faz, todo mundo que é um bom Atletas têm o esportista futuro, tem né? condições É, especiais serviço militar. beleza. Certo? É isso. Muito bom. E então vamos aguardar isso para segunda-feira ver o que que vai dar, né? Que se o bicho vai Segunda-feira pegar é o ou dia se a gente vai ter X. que correr. É, porque cada semana é uma. Realmente, você sempre falava, quando eu morava no Brasil ainda, você falava, Denise, aqui nesse país não tem rotina. Não tem. Aqui todo dia tem uma coisa diferente, realmente. Todo dia tem uma É, novidade, você nunca sabe o que vai ser. no dia de amanhã. Só que dessa vez Realmente tá sendo um estresse, não está sendo. Não é não é uma coisa assim boa de se viver, mas em certo é o ponto, que por exemplo, temos. você olha, cada vez que eu ligo a televisão e eu vejo aquela serpente de gente, quilômetros e quilômetros, milhares, aquilo me dá uma satisfação de, Claro, puxa, porque tudo podia estar acontecendo e o povo está completamente olhando, indiferente, exatamente. entendeu? É. Quando você vê um povo que reage dessa maneira, Não, isso com certeza é emocionante. realmente te A dá gente fica ânimo. emocionada, né, de ver. Eu senti isso quando eu fui às vezes que eu fui aqui nesses Nas comícios e tudo. manifestações. Assim, são coisas assim que me emocionam, ver as bandeiras, ver a quantidade de pessoas, ver as famílias. Isso mostra assim um lado bonito, né, da democracia. Mas, Exato. É por isso que outro ninguém lado, a quer gente perder, sabe que isso é uma luta difícil, né? é uma Porque a luta gente difícil. tá vivendo uma época que não era para estar vivendo isso, né? Absolutamente não. Como eu sempre falo, Israel é um país diferente dos É, outros. pois é. Israel não goza de uma situação de paz com seus vizinhos, né? É. De modo que aqui é muito perigoso, qualquer coisa Qualquer balança distúrbio, qualquer. com a segurança do país. Exatamente, é. E aqui o Exército não está nos quartéis. Aqui o Exército é eu, você, o outro é o povo. É, é verdade. De Dona modo Ruth, que vamos ver aí o que que vai ser. Vamos torcer aí para eu espero a lei que, não, para essa lei congelar e o país não entrar no estado de alerta total, né? Porque isso é o que os inimigos querem, né? exatamente, muito sério, Então, eles estão assim com o dedinho no botão vermelho, né? esperando que. Dá o sinal. É ah, isso, querida. alguém Obrigada lá em aí pelas cima suas vai nos ajudar. informações. Muito obrigada a Uma boa você, semana muito obrigado. e Boa vou torcer semana aí para para a gente ter todos, realmente uma boa semana. para todos nós. Ok, Beijo, Ruth. beijo, tchau. Tchau.